Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para dar início nessas últimas etapas desse processo de formação da catequese, onde nós somos convidados a refletir um pouco sobre os 7 sacramentos, entender um pouco mais sobre esses sacramentos e a importância deles nas nossas vidas. Então, para aqueles que não puderam acompanhar o encontro ao vivo, aqui estará mais uma oportunidade para que vocês possam estar acompanhando esse encontro, e para aqueles que estiveram presentes, mas têm alguma dúvida sobre algum dos sacramentos, aqui também vai estar esse conteúdo para que vocês possam estar consultando, tá bom? Então vamos começar falando sobre o primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. Mas antes de tudo isso, eu queria esclarecer algumas coisas para vocês. Nós temos 7 sacramentos. E esses sacramentos eles fazem parte da economia de salvação. O que seria a economia de salvação? São formas que Deus utiliza do início ao fim da nossa vida para tentar nos salvar. Então, ao longo desse encontro, vocês vão conhecer 7 sacramentos. E nesses 7 sacramentos, vocês vão ver que são 7 formas que Deus utiliza para tentar salvar a nossa alma. Tá certo? Então, vamos começar pelo batismo. O que seria o sacramento do batismo? Ou melhor, o porquê principalmente nós, enquanto católicos, somos convidados a sermos batizados enquanto crianças. Porque nós, quando somos batizados enquanto crianças, deixamos do pecado original e naquele momento somos aceitos enquanto filhos de Deus. E também os pais, juntamente com os padrinhos, batizam seus filhos enquanto crianças também, para que eles possam ser cheios de virtudes, para que eles sejam cheios do amor de Deus também. É um ato de fé dos pais e dos padrinhos. E também o sacramento do batismo, ele marca um chamado que todos nós temos em comum, que é o chamado à santidade. Então, eu e você, todos nós batizados, somos chamados a ser santos. Antes de qualquer chamado específico que nós possamos ter na nossa vida, seja esse chamado ao matrimônio, seja esse chamado à vida religiosa, no caso do sacramento da ordem, que depois falaremos, todos nós somos chamados à santidade, indiferentemente do estado de vida no qual vivemos, indiferente da profissão que escolheremos seguir, mas todos somos chamados a ser santo, assim como o Pai é santo, assim como os santos que já foram beatificados, já foram canonizados, veneráveis, são santos. Nós somos convidados a fazer parte desse corpo celeste. Então, nós já com o batismo, nós recebemos a salvação, entende? Só que durante a nossa vida, através do pecado, nós acabamos perdendo a salvação. E depois nós vamos entender, estudando e entendendo outros sacramentos, que existem formas de nós recuperarmos nosso estado de graça. Então, o batismo, ele nada mais é do que um chamado à santidade. E também um chamado à salvação, porque todos somos chamados a essa vida em plenitude com Deus. Beleza? Ficou claro, primeiramente, esse sacramento do batismo? Espero que tenha ficado claro. Mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar conversando comigo em outro momento. O segundo sacramento que nós vamos falar aqui agora é um pouco sobre o sacramento da Eucaristia. O que nós podemos falar da Eucaristia? Primeiramente, que muitos de vocês, muitos não, né? Todos vocês já receberam o sacramento da Eucaristia. Sacramento esse que é um sacramento que gera vida em nós, é um sacramento que gera esperança, é um sacramento que é um remédio para nossas almas. Não existe igreja, nós não podemos falar em comunidade sem antes falar sobre a Eucaristia, porque a Eucaristia ela é o pilar, a fonte da nossa fé. Nós buscamos a Santa Eucaristia porque nós necessitamos de Deus em nossas vidas, nós precisamos santificar a nossa alma. Por isso que nós constantemente precisamos buscar estar em estado de graça para que sim possamos estar dignos de receber a Eucaristia. Um detalhe muito importante que eu já havia comentado com vocês é que nós somos como que obrigados, enquanto católicos, a comungar pelo menos uma vez ao ano. Essa é a nossa obrigação enquanto católicos. Tá bom? Então, uma vez ao ano, na Páscoa, nós somos convidados, ou melhor, somos convocados, porque é o dever de todo católico comungar na Páscoa. Tá bom? Vamos agora falar sobre o terceiro sacramento, o sacramento da confissão. Eu tinha falado anteriormente sobre o sacramento da Eucaristia. Porém, para que nós possamos fazer uma boa comunhão, nós precisamos também fazer uma boa preparação espiritual. E essa preparação espiritual, ela se dá através do sacramento da confissão, onde eu me humilho, não diante ao sacerdote, mas aquele sacerdote que representa, que é a própria figura de Cristo, que ele está em persona Christi, ele é a própria pessoa de Cristo, onde eu me humilho dizendo a Deus que eu necessito da graça dele para ser uma pessoa melhor, que eu preciso de Deus na minha vida para que eu consiga caminhar. Então, o ato de você se confessar
é o ato também de você reconhecer que Deus ele é maior, muito, muito maior do que você na sua vida. De que Deus ele está no comando da sua vida, de que Deus ele é o centro da sua vida. E depois nós vamos conversar um pouco mais sobre como fazer essa confissão, a importância da confissão na nossa vida, mas nós também católicos somos convocados a se confessar pelo menos uma vez ao ano. Então, se nós somos também convocados a comungar pelo menos uma vez no ano, então, em preparação à Páscoa, nós também temos que confessar uma vez ao ano em preparação à Páscoa. Porém, eu já hago uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Nós não pecamos somente uma vez ao ano. Então, por isso que, para uma prática de melhoria contínua, para você ser uma pessoa melhor, para sua família, para os seus amigos, para Deus, para você mesmo, é interessante que você tenha o hábito de se confessar mais vezes. É muito errado nós pensarmos em acumular pecados, né? Vou acumular um número X de pecados para que daí eu possa procurar o sacramento da confissão. Não pense assim. Quando você cometeu algum pecado e você tem consciência que aquilo é um pecado, procure a confissão o mais rápido possível. Porque a certeza que nós temos é que nós não temos uma certeza. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Então, nós precisamos nos confessar para estar em estado de graça. E se por um acaso nós perdermos a nossa vida, ou no caso falecermos, que nós possamos sim atingir a salvação, que nós possamos sim estar no céu juntamente com todos os anjos e com os santos de Deus. Tá bom? E depois eu vou explicar para vocês algumas diferenças no próximo encontro sobre aquilo que é um pecado mortal e aquilo que é um pecado venial, tá bom? Agora vamos para um outro sacramento. Então já falamos sobre o sacramento do batismo, falamos sobre o sacramento da Eucaristia, falamos sobre o sacramento da confissão ou sacramento da penitência, como vocês bem preferirem. Agora falaremos sobre o sacramento da crisma, que é o sacramento que vocês receberão logo logo. Esse sacramento é um sacramento muito importante, tanto é que é um sacramento da maturidade, onde vocês já sabem, já conhecem a igreja, já sabem o que vocês querem para a vida de vocês enquanto religião, enquanto religiosidade. Então, por isso, com a maturidade, agora, antes os pais de vocês no batismo levaram vocês ao altar junto dos padrinhos para que eles os educassem, seus pais, seus padrinhos os educassem na fé. Agora vocês já conscientes dessa fé, vocês novamente voltarão ao altar de Deus para confirmar, não, é essa fé que eu desejo levar para a minha vida, é essa fé que também no futuro, quando eu casar, quando eu tiver meus filhos, eu pretendo educá-los também, é nessa fé que quando eu casar, eu pretendo levar o meu casamento. Então, esse é o objetivo do sacramento da crisma, para que nós possamos ter essa maturidade de entender que a crisma não é um fim, mas sim uma continuidade. Que a partir de agora o trabalho não está terminando, mas sim ele está começando. Existem milhares e milhares de possibilidades para que nós possamos fazer esse trabalho efetivo dentro da igreja. Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Agora vamos partir para mais um outro sacramento. Então já falamos sobre o sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia, sacramento da confissão, sacramento da crisma e agora nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é uma vocação natural. Por que uma vocação natural? Todos nós, homens e mulheres, somos chamados naturalmente a nos casar. Consequentemente, nós vamos falar daqui a pouco sobre o sacramento da ordem, que é uma vocação que é extraordinária, porque são poucos os chamados a seguir essa vocação, são poucos que têm esse chamado de fato a abandonar tudo para seguir de fato a Cristo. Não que os casados, não aqueles que decidam pelo matrimônio não façam isso, também fazem uma escolha muito importante de renúncia, mas eles dedicam a sua vida ao matrimônio. E é uma dedicação diferente do que simplesmente na ordem, onde um sacerdote ele vai dedicar integralmente o seu tempo à igreja. E a igreja ao povo, consequentemente. Então, no sacramento do matrimônio é algo muito importante. Talvez seria interessante que em um encontro específico nós pudéssemos falar somente sobre esse sacramento. Sacramento esse que é muito banalizado. Nós conversamos já em outras oportunidades que hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas preferem as facilidades. E essas facilidades vêm fazendo com que as pessoas a cada vez mais procurem menos o sacramento do matrimônio, porque elas preferem, infelizmente, acabam vivendo amaziadas umas com as outras, preferem viver as suas vidas da forma como elas acham que devem ser vividas e esquecem da importância que tem o sacramento, da união entre o homem e a mulher.
A união entre uma mulher não é só uma união corporal, é uma união de corpo, mas uma união de alma também. Por isso que o sacramento do matrimônio ele vem para selar essa união entre o corpo e a alma, do homem e da mulher. É Cristo e a igreja que se unem no momento do matrimônio. Então, olhem a dignidade, olhem o tamanho desse sacramento. Não é simplesmente, eu vou casar ali. Não. Você está afirmando diante de Deus um compromisso que você, homem, e você, mulher, vai dar a vida pelo outro. Você vai dar vida pelo outro e por aqueles que virão no futuro, que no caso serão os seus filhos. Então, olha o peso e olha a responsabilidade disso. E também de ser testemunho para outras famílias, porque é o que mais falta hoje. Famílias que sejam testemunho de Deus para aqueles que talvez desconhecem essa realidade, essa grandeza que é o sacramento do matrimônio. Então, homens e mulheres que estão assistindo esse vídeo, esse encontro de catequese, queiram casar, desejem o casamento, sonhem com isso, tenham ambição em encontrar uma pessoa que pense da mesma forma que você, mas uma pessoa que também não seja perfeita, porque isso é uma grande ilusão da nossa parte. Nós nunca encontraremos uma pessoa perfeita, mas sim encontraremos uma pessoa que busca a Deus. E quando buscamos a Deus, nós encontraremos não somente aquela pessoa por aquilo que ela é, mas nós encontraremos nela uma essência, nós encontraremos dentro do coração dela uma verdade. É isso que nós devemos buscar na outra pessoa. Princípios, valores, coisas que de fato possam me levar a Deus. Porque num casamento não se busca simplesmente a felicidade própria, mas sim se busca fazer o outro feliz, se busca fazer a vontade de Deus. E agora, já pegando esse gancho, vamos falar sobre o sacramento da ordem. O sacramento da ordem ele é destinado àqueles que querem ser sacerdotes, mas também para aqueles que são diáconos. E eu já tinha falado para vocês em outras oportunidades que existem dois tipos de diáconos. Existem os diáconos que são permanentes, que são aqueles homens que já têm no mínimo 4 anos de casado e acima de 34 anos, onde eles, através de uma necessidade da comunidade, eles são ordenados diáconos e ali farão um trabalho pastoral. Qual que é a diferença entre o diácono e o padre? É que o diácono, obviamente, ele tem uma vida conjugal, ele tem uma esposa, ele tem uma família, então ele tem algumas outras atribuições, mas ele também não tem ele também não faz a consagração da Santa Eucaristia, ele não tem uma responsabilidade por uma paróquia como um padre tem. Então tem toda uma definição de papéis diferentes do diácono para o padre. Mas o que eu quero dizer para vocês é que desde o diácono para o padre, para nós que somos leigos, para todos existe lugar na igreja, existe um papel muito bem definido e todos somos importantes dentro desse plano de salvação de Deus. E agora falando especificamente do sacramento da ordem destinado aos sacerdotes, os candidatos a sacerdotes. Essa é uma vocação extraordinária, porque é uma vocação onde Deus, em meio a muitas pessoas, Ele escolhe, chama algumas pessoas e essas pessoas escutam esse chamado de Deus e decidem doar as suas vidas para a salvação e santificação do reino de Deus. E para que nós possamos ter esse encontro com Deus, é necessário que tenhamos um sacerdote que viva as virtudes, que viva constantemente essa busca em ser santo. Porque nós não teríamos Eucaristia sem sacerdotes, nós não teríamos sacramentos sem os sacerdotes. Claro que os diáconos, eles podem administrar alguns sacramentos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas os diáconos, eles também podem administrar sacramentos como o batismo. Os diáconos, eles podem administrar sacramentos como, por exemplo, do matrimônio. E essas são algumas das responsabilidades de um diácono, tá bom? Agora o padre, ele tem a responsabilidade sobre o contexto, sobre o todo. Então o padre, no caso, aquele que é destinado ao sacramento da ordem, o candidato, como eu falei, ele vai cuidar desde a parte da administração de uma paróquia, vai cuidar da parte social, vai cuidar do povo, vai fazer todo esse trabalho, entendeu? Além daquilo que a gente normalmente vê nas missas, na preparação das homilias, confissões, todo esse trabalho pastoral. Entendido? Gente, novamente, por mais que nós estamos fazendo um vídeo gravado, isso não impede que depois vocês possam tirar dúvidas comigo. O meu contato, todo mundo tem acesso, todo mundo pode tirar essas dúvidas, tá bom? Então nós já falamos sobre o sacramento do batismo, falamos sobre o sacramento da Eucaristia, falamos sobre o sacramento da penitência, falamos sobre o sacramento da crisma, falamos sobre o sacramento do matrimônio, da ordem, e sobrou para nós encerrarmos o sacramento da unção nos enfermos.
Muito se engana quem pensa que esse sacramento é somente para quando a pessoa está no leito de morte. Não. Todas as pessoas que estão enfermas, elas podem sim solicitar para que um padre dê uma bênção, ou seja, uma unção dos enfermos para aquela pessoa. Ou seja, isso também é chamado como o sacramento da cura. Então, se você tem um tio, uma pessoa, um amigo que seja acamado, que seja doente, não precisa ser uma doença terminal para que você peça uma unção dos enfermos. Pode ser uma doença mais comum, como por exemplo uma pneumonia, que é algo mais comum mesmo. Você pode pedir uma unção dos enfermos. É uma graça, é uma unção. Então você pode pedir isso, pode pedir para que um sacerdote vá até a sua casa, vá até um hospital, para que ele possa administrar esse sacramento para você, ou para aquele que você desejar que receba esse sacramento. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é difícil de entender, nós só temos esses 7 sacramentos, e era isso a proposta para esse encontro. Fizemos em 15 minutos, eu espero que vocês tenham compreendido. Pessoal, dúvidas, estou à disposição, e é isso, tá bom?